Bom dia a todos, eu sou Manuel Graça Manjolo. É um grande prazer ter-vos do outro lado para falarmos de direito administrativo e constitucional nas nossas lições habituais. Hoje vamos falar do Tribunal Constitucional, da relevância que este órgão de justiça tem na salvaguarda da Constituição enquanto texto orientador do Estado e das instituições que nele existem. Em primeiro lugar, é importante referenciar o artigo 180 da Constituição, onde o legislador, grosso modo, encarregou-se de traçar a disciplina do Tribunal Constitucional, as competências que assistem a este órgão e, não menos importante, quantos juízes conselheiros integram a este órgão de suma relevância. Urge, ab início, salientar que o Tribunal Constitucional é um órgão que tem a competência de administrar a justiça em matéria jurídico-constitucional nos termos da Constituição e da lei. Todas as questões relativas à Constituição, à sua conformidade, recaem em primeira mão ao âmbito do Tribunal Constitucional, que vai apreciar com alguma profundidade que se impõe e pronunciar-se na eventualidade de existir alguma desconformidade ou qualquer ato que seja praticado pelos órgãos da administração direta ou indireta do Estado que possam comprometer os valores e os princípios que a Constituição da República de Angola consagra e procura salvaguardar. O Tribunal Constitucional tem também a competência de pronunciar-se sobre a constitucionalidade das leis e demais atos do Estado. Quer isto dizer que toda lei que for aprovada tem de estar em conformidade com a Constituição. Não estando em conformidade com a Constituição, é tarefa do Tribunal Constitucional aferir a constitucionalidade desta lei especificamente. Compete igualmente ao Tribunal Constitucional apreciar preventivamente a constitucionalidade das leis do Parlamento. Todas as leis que são aprovadas pelo Parlamento recai a ação de fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional. De resto, há aqui dois cenários que importa fazer referência. Sempre que um tribunal que não seja o Constitucional entender decidir sobre determinada causa e colocar em risco um valor da Constituição, também compete ao Tribunal Constitucional aferir a constitucionalidade desta decisão no tocante à aplicação da norma jurídica concreta. Importa também trazer aqui um outro exemplo, que é precisamente relacionado com determinada decisão que seja tomada por um tribunal e que haja sido suscitada a constitucionalidade desta mesma decisão. Aqui é importante termos em conta que a constitucionalidade desta mesma decisão pode perfeitamente aqui ser suscitada pelo Tribunal Constitucional sem nenhum problema. Ora, de resto, quais são os órgãos que integram o Tribunal Constitucional? Ou melhor dizendo, o Tribunal Constitucional integra quantos juízes conselheiros? O Tribunal Constitucional, enquanto órgão de justiça que procura defender de forma intransigente a Constituição, é composto por 11 juízes, dentre juristas, renomados e magistrados, e são eleitos ou ainda designados da seguinte forma: 4 juízes que são indicados pelo Presidente da República, dentre os quais deve figurar o Presidente do Tribunal Constitucional; 4 juízes que são eleitos pela Assembleia Nacional, por maioria de 2/3 dos deputados em efetividade de funções, incluindo o Vice-Presidente; 2 juízes conselheiros que são eleitos pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial e, não menos importante, um juiz que é selecionado por concurso curricular. São esses juízes que integram o Tribunal Constitucional e que têm a tarefa de fiscalizar a legalidade, fiscalizar a observância da Constituição, os valores que a própria Constituição salvaguarda, e por essa via podemos dizer, sem medo de errar, que é um órgão da maior importância prática que tem a sua sede na província de Luanda, capital da República de Angola.
Angola. Muito obrigado pela atenção dispensada, que Deus abençoe Angola e os angolanos. Um bom dia especial a todos.